Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Escola de Pregadores. Hoje estaremos estudando, dentro da estrutura do sermão, as divisões principais. Mas, antes de iniciarmos as nossas aulas, os nossos estudos, eu quero trazer para vocês algumas orientações, tá ok? A primeira orientação, em primeiro lugar, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós desejamos que você continue conosco. E para você continuar conosco, assistindo nossos vídeos, você volte lá para os primeiros vídeos da Escola de Pregadores, o vídeo 01, que vai falar sobre 6 coisas necessárias a um pregador. Depois você assiste a aula 2, que vai falar sobre os 3 tipos de sermões, e assim sucessivamente. Aula 3, você vai aprender a estrutura de um sermão, como é composto a estrutura do sermão, até chegar a esta aula, ok? Depois você vem e assiste a esta aula. Segunda recomendação, assista às aulas quantas vezes você quiser até compreendê-la. Não adianta apenas assistir essas aulas, que é um pouco complexa, apenas uma vez. Assista várias vezes, quantas vezes for necessário até vocês aprender. Faça anotações, tire as suas dúvidas enviando para nós seus comentários. Nós teremos o prazer de responder a vocês, tá bom? Vai ser um prazer. Também eu gostaria que você, assim, não se esquecesse de se inscrever neste canal. Também clique no sininho para receber novas notificações de novo vídeo. Também, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, faça seu comentário e bons estudos, tá bom? Vamos às aulas. Olá, pessoal. Estamos de volta a mais uma aula aqui na Escola de Pregadores. Hoje iremos falar das divisões principais, sendo este um dos principais assuntos de um sermão, da estrutura do sermão. As divisões principais trata-se, na verdade, do assunto da mensagem, do corpo da mensagem. Dentro da estrutura de sermões, a divisão principal, ela é o assunto principal de um sermão. Por isso que esta aula é tão importante e precisa da sua atenção, da sua total atenção. Vamos à aula. Vamos falar agora das divisões principais do sermão. Já que a proposição é a verdade que realça o tema e a frase interrogativa faz pergunta à proposição, seguida pela frase exclamativa, que isso nós vimos nas aulas anteriores. Se você quer revisar as aulas para saber o que é uma proposição dentro da estrutura do sermão, para saber o que é a frase interrogativa dentro da estrutura do sermão e a frase exclamativa, você volta lá às aulas e faz a sua revisão e depois volta aqui para estudar essa aula de hoje. Então, a frase exclamativa, que ao mesmo tempo ela tem o propósito de responder a pergunta que foi feita na frase interrogativa, ela também agora vai preparar os conceitos iniciais para apontar para as divisões principais. Isso nós iremos ver com mais contundência nos exemplos a seguir, ok? Então, depois da frase exclamativa, segue-se as divisões principais. Vamos para esse exemplo aqui.
do tema até as divisões principais. Nós temos esse exemplo, o tema desse sermão é a fé. Onde podemos encontrá-la? O texto é em Lucas 18, 8. A introdução nós fizemos ela de maneira resumida, sintética, para termos um maior espaço, né? Mas aqui está a introdução, o primeiro parágrafo da introdução, e assim que nós terminamos a introdução, nós construímos a proposição, que na verdade é a volta para o tema, sendo de uma forma mais ampla e mais brilhante, porque a proposição ela traz o tema de volta, mas de uma forma mais brilhante. Veja a proposição dessa mensagem. A fé pode ser encontrada no coração de alguém que você menos imagina. Ela volta ao tema, veja. O tema diz a fé. Onde podemos encontrá-la? A preposição vai trazer esse tema de uma forma mais expansiva. A fé pode ser encontrada no coração de alguém que você menos imagina. Aí eu venho agora com a frase interrogativa que vai fazer pergunta à proposição. Veja como é fácil. Ela vai fazer a pergunta: onde Jesus encontrou fé? Aí a frase exclamativa já chega para responder. Aí ela responde, a frase exclamativa vai conversar com a frase interrogativa, e a frase interrogativa pergunta a proposição. Então a frase interrogativa vai perguntar: não foi nos templos religiosos, nem muito menos nos corações dos sacerdotes e fariseus que Jesus vai encontrar fé. Acompanhe comigo o desfecho desta mensagem, veja onde de fato Jesus vai encontrar fé. Veja como ficou fácil, não é? Aí quando eu termino minha frase exclamativa, eu já estou preparando para citar as minhas divisões principais. No caso aqui, nós temos 3 divisões principais. A primeira divisão principal, nós assim construímos. Jesus vai encontrar a fé no coração de um cego que estava mendigando à beira do caminho. Marcos 10, 46 ao 48. Aqui fala do cego Bartimeu. Segunda divisão principal. Jesus vai encontrar fé no coração de uma mulher que há 12 anos era considerada imunda. Lucas, aí está escrito em Lucas 8, 43 ao 48. A minha terceira divisão principal. Jesus vai encontrar fé no coração de uma mulher não cristã cuja filha estava endemoniada. Aqui fala da mulher cananeia em Mateus 15, 21 ao 28. Percebam 2 coisas aqui. A primeira coisa que você tem que perceber é que esse sermão é um sermão temático. Então eu posso usar a estrutura do sermão para qualquer sermão, seja ele expositivo, seja ele temático, ou seja ele textual. É a mesma estrutura. O que vai mudar é a extração das divisões principais. Quando eu extraio as divisões principais de um texto maior, então é um sermão expositivo. Quando eu extraio minhas divisões principais de vários textos, é um sermão temático. Então aqui trata-se de um sermão temático. A segunda coisa que nós observamos aqui é que eu vou responder as divisões principais, na verdade, é a resposta da frase interrogativa. Veja a frase interrogativa perguntando: onde Jesus encontrou fé? Aí nas divisões principais eu vou responder: Jesus vai encontrar
fé no coração de um cego que estava mendigando à beira do caminho, e assim sucessivamente. Então eu vou trazer três respostas da pergunta, né, da frase interrogativa. Ela me perguntou onde Jesus encontrou fé e nas divisões principais eu respondo. Assim facilita muito a construção das divisões principais. Acredito ser uma área onde os pregadores iniciantes têm algumas dificuldades de encontrar as divisões principais. Mas se ele seguir a essa estrutura, ele vai ter uma facilidade, ele vai se encontrar na forma da construção de um sermão, facilitando assim as suas mensagens e também a sua compreensão. Vai facilitar a construção no momento que ele for construir e também vai facilitar no momento que ele for transmitir a sua mensagem. Muito bom essa estrutura excelente. Algumas dicas para o pregador. Primeiro, para serem fiéis ao texto, procure extrair as divisões principais do próprio texto, seja ele temático, textual ou expositivo. Sempre extraia as divisões principais baseada no texto. Segundo, para identificar as divisões principais, use as letras do algarismo romano. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5. Se sua mensagem tem 5 divisões principais, aí você vai se organizando desta forma. Terceiro lugar, deixe as divisões principais sempre em negrito para destacar e ficar uma forma mais organizada na construção do seu sermão. Nós não colocamos aqui, mas também faça as divisões principais todas com letras maiúsculas, ok? Em quarto lugar, na formação das divisões principais, sempre procure responder à pergunta efetuada pela frase interrogativa. Como eu falei antes, as divisões principais, na verdade, são as respostas da pergunta interrogativa. Por isso, volta lá a aula, né? Frase interrogativa, como construir uma frase interrogativa. Vamos para mais um exemplo. Temos um exemplo simples. Tema. Nós temos esse tema aqui, Sebna, um líder intrometido. O texto foi Isaías 22, 15 ao 22. Perceba que é um texto mais longo. Proposição. Não seja um líder intrometido como Sebna. Veja que ele voltou ao tema, mas de uma forma mais ampla. Frase interrogativa. Qual é a ação de Deus em relação ao líder intrometido? Estou fazendo uma pergunta. Como é que Deus vai agir com um líder que é intrometido? Aí, frase exclamativa vai responder. Nessa mensagem, estudaremos as atitudes de Deus em relação ao líder intrometido. Então, eu vou apresentar nas minhas divisões 3 atitudes de Deus em relação ao líder intrometido. Ou seja, as divisões principais irão responder à minha pergunta. Primeiro, Deus se apresenta a ele. Versículo 15. Deus questiona a sua intromissão. Versículo 16. Deus envia uma mensagem. Entendeu? Então veja como as divisões principais respondeu a minha pergunta, também facilitando a pessoa do pregador, do estudante da Bíblia, a construir, ser fiel ao texto e a construir as divisões principais, extraindo-as do texto. Espero ter ajudado vocês. Nos encontramos na próxima aula, falando ainda mais um pouco das divisões principais e das subdivisões. Ok? Bons estudos. Nós estamos agora liberando 2 tipos de vídeos. Nós estamos liberando o vídeo aula, né, da Escola de Pregadores, e também estamos liberando um vídeo de reflexão. Então, quando da sexta para o sábado, nós estamos liberando um vídeo
sobre a escola e os assuntos da estrutura de sermão. E na segunda para terça estamos trazendo uma reflexão bíblica aplicando aquilo que nós estamos aprendendo na aula na escola de pregadores.